Cada dia que passa, eu acho que está ficando cada vez mais difícil ser um cristão dentro da igreja e principalmente no mundo que a gente vive. Talvez você deva ter ouvido a seguinte frase: o mundo está ficando cada vez mais chato, não é verdade? E eu concordo com essa frase. Por quê? Porque hoje em dia, por conta desse tal politicamente correto, a gente não pode falar mais nada, a gente não pode pregar mais nada, a gente não pode corrigir, enfim, daqui a pouco, nem mesmo dentro da igreja, a gente vai estar protegido das mazelas deste mundo, a gente vai poder expressar aquilo que nós cremos, porque muitas vezes as pessoas tendem a dizer que, de fato, a gente não vai poder mais pensar, né? E isso é uma dificuldade. Quando nós olhamos, então, para a Bíblia, o pensamento do cristão ele precisa ter base na Escritura. Então fica comigo e vamos conversar um pouquinho sobre essas dificuldades de ser um cristão no século XXI e como que a gente vai se portar e se comportar no mundo como o que nós vivemos. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor e professor de teologia. Espero que você seja abençoado com esse vídeo. Politicamente correto chegou dentro da igreja. Sabe aquela velha história de que hoje nós não podemos mais falar aquilo que desejamos, ou pelo menos aquilo que cremos biblicamente, quando nós também não podemos mais exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, confrontar uns aos outros, porque na grande maioria das vezes, quando nós fazemos isso, nós somos pessoas ruins, somos intolerantes, somos pessoas que não amam. E por conta dessa questão, eu acho que está sendo cansativo ultimamente tentar lidar com tudo isso. Porque o povo cristão deveria ser exatamente o povo que deseja ser corrigido, porque quanto mais a correção bíblica é aplicada na vida do cristão, ele vai se parecer mais com o seu mestre, com o seu redentor, vai se parecer mais com Cristo. E hoje as pessoas não desejam mais se parecer com Jesus, elas querem se parecer com qualquer outra coisa, na grande maioria das vezes se parecer consigo mesmo. E a essência cristã de refletir a imagem de Cristo, de ser conformado à imagem de Cristo, está se perdendo. Hoje em dia as pessoas não aceitam mais pregações que confrontem os seus pecados. Hoje em dia a gente não pode nem falar muito de pecado, né? Porque se falar, nós podemos ser processados. Olha, eu até entendo que por vezes ser cristão é confrontar aquilo que todo mundo ama, porque idolatria nada mais é do que o ser humano criando deuses para si mesmo, e esses deuses acabam refletindo ele mesmo, ou seja, idolatria não passa de uma tentativa de blindar e de massagear o próprio ego. Sendo assim, aquele que cria deuses para si mesmo, o alvo da sua idolatria é ele. Portanto, a dificuldade de ser cristão nos nossos dias não está apenas em muitos que desejam que o cristianismo acabe, porque a gente já tem esse discurso. E não é novo, gente, é claro. Desde o início, desde a ressurreição, desde a morte de Jesus, na verdade, nós vemos que os opositores da nossa fé desejam acabar com ela. Então isso não é novo, não sei por que tanta surpresa às vezes quando a gente vê um projeto de lei que tenta acabar com a evangelização, que tenta acabar com a forma da pregação, e isso não era para nos espantar. Porém, o que a gente precisa ter na nossa mente é que os próprios crentes estão censurando as mensagens pregadas dentro das suas igrejas. O pastor já não pode mais falar de pecado X, falar de pecado Y, porque senão aquele irmão ou irmã vai se sentir pessoalmente atacado ou ofendido. Muitas vezes o pastor não pode chamar a atenção do filho de um irmão cuja essa criança está bagunçando, sei lá, a mesa de som, está bagunçando alguma coisa na igreja, ele não pode mais chamar a atenção, dizer, olha, não pode mexer aí, não pode brincar aí não é lugar de brincar, porque o irmão fica com raiva, porque senão o ego frágil dessas pessoas não suportam ser corrigidas. E onde que vai parar a ideia de um cristianismo que possui uma unidade em torno da Escritura?
Onde vai parar então a ideia da comunhão daqueles que se assentam ao redor da mesa do Pai para partilharem do mesmo pão e tomar do mesmo cálice? É essa pergunta que surge hoje, porque confesso que eu não consigo mais entender o que está acontecendo. A Igreja de Jesus Cristo no mundo livre, e eu gosto de usar essa expressão porque o que me parece é que apenas nos lugares onde o cristianismo ainda é permitido é que nós temos esse debate, essa coisa que gera essas picuinhas que acabam gerando divisão dentro da igreja. Quando eu entro, por exemplo, no site do Missão Portas Abertas, a gente vê lá as notícias sobre a perseguição lá no Oriente Médio, na China, nos países comunistas como Coreia do Norte, por exemplo. Eu fico pensando se aqueles irmãos ficam perdendo tempo em brigar com alguém por conta da cor da parede que pintou a igreja. Eu fico pensando se aqueles irmãos ficam discutindo se o pastor deles pode ou não falar sobre um tipo de vestimenta que honra a Deus ou não. E, portanto, a igreja no mundo livre parece ter tempo de sobra para poder lidar com assuntos fúteis. E, por favor, não me entenda mal. Aí talvez você deve estar falando, nossa, o pastor Tiago está sendo duro, né? O que está acontecendo? Olha, simplesmente eu acho que a igreja precisa ter um choque de realidade. A igreja brasileira, principalmente, ela precisa ter a compreensão de que tem uma missão a cumprir. E parece que essa missão não está sendo cumprida. Nós temos uma missão clara, que é pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E se nós estivéssemos mesmo fazendo discípulos da forma correta, ensinando a esses discípulos obedecer tudo que Jesus tem nos ordenado, será mesmo que sobraria tempo para a gente discutir certos tipos de picuinha? Eu vi há poucas semanas uma informação interessante de que somos aproximadamente 70 milhões de evangélicos no Brasil. Eu não sei se essa informação está correta. Eu confesso para você que eu nem cheguei a pesquisar, porque ver dados desse tipo no Brasil é um tanto difícil, porque requer interpretação, aí você precisa tentar entrar no mérito da pesquisa, como ela foi feita, quais foram os procedimentos, os padrões pré-definidos para que essas pesquisas fizessem algum sentido. Não procurei saber e eu não quero até nem entrar nesse mérito. Mas agora vamos pensar comigo. Se somos 70 milhões de evangélicos no Brasil, por que o nosso país está do jeito que está? A gente nota que, por exemplo, desde a década de 90 tem Marcha para Jesus, tem grandes movimentos, grandes passeatas, movimentos evangélicos, muitas e muitas igrejas sendo abertas, e a pergunta que eu continuo te fazendo é: por que o país ainda está do jeito que está? E é nesse momento que eu quero voltar naquilo que começamos a falar aqui no início desse vídeo. Tá difícil ser crente de verdade. A verdade é que é muito mais fácil aderir a um cristianismo cultural. Como eu já disse aqui algumas vezes, esse fenômeno acontece e ele existe. É bonito falar que é crente. Hoje em dia é moda ir numa igreja evangélica. Eu sou pastor numa cidade do interior de Minas Gerais. É uma cidade que tem enraizado de uma maneira muito forte o catolicismo romano. E eu ouvi a história de que o primeiro pastor que veio para essa cidade plantar uma igreja evangélica chegou a ser perseguido e, por vezes, ele tomava pedrada de um dos padres dessa cidade. Isso já faz bastante tempo. Alguns dizem que essa história é verdade. Eu não sei até onde é. Porém, os cristãos que buscam viver a palavra do Senhor, eles por vezes serão hostilizados e são hostilizados. E hoje, nas igrejas, as pessoas não desejam mais ser corrigidas. Existe um melindre que os pastores estão vivendo, por quê? Porque não podem mais buscar corrigir as suas ovelhas. E você então se pergunta, tá pastor, mas qual que é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é fazer você refletir como você está vivendo a sua vida. Como você está vivendo a caminhada cristã que você diz viver? Como você está se comportando diante das escrituras que você diz estudar? Como você está se comportando mediante a pregação do seu pastor, do seu líder? Como você está desenvolvendo o ministério do ID que Jesus ordenou para a sua vida? Portanto, a gente precisa refletir também no nosso comportamento. Eu estou falando aqui de pessoas que se comportam como crianças na fé, cheios de melindre,
e que não gostam de ser confrontadas. Mas a pergunta também, ela precisa ser feita para mim. E eu quero convidar você a perguntar para si mesmo. Será que você também age dessa forma? Porque eu também vou me perguntar, será que eu também estou agindo dessa mesma forma? Como está o cristianismo na minha vida? Como Deus está desenvolvendo isso na minha vida? Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, eu quero convidar você a viver um cristianismo sem milindres. E isso é possível. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo lembra um episódio que ele precisou confrontar Pedro publicamente porque Pedro estava agindo de uma forma com os judeus e de outra com os gentios. Porém, mesmo assim, Pedro reconheceu a autoridade de Paulo como um apóstolo de Cristo, como alguém que também era inspirado pelo Espírito para escrever o que ele escreveu. Porque lá na sua segunda carta, na segunda de Pedro, no capítulo 3, no verso 16, Pedro cita Paulo, chamando os escritos de Paulo de escritura. Mesmo que Paulo tivesse escrito coisas que para Pedro seriam difíceis de entender. Olha, meus irmãos, chegou o tempo de viver um cristianismo que amadureceu na fé. Um cristianismo arraigado nas escrituras de tal forma que nós podemos ser corrigidos e agradecemos ainda. Que nós podemos ser exortados e confrontados e isso gera no nosso coração um temor ainda maior a Deus e um respeito ainda maior àqueles irmãos que nos amam de verdade. Por quê? A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que Deus corrige aqueles a quem ama. Então, vamos viver um cristianismo maduro. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, vamos deixar de lado as coisas de criança. Por isso, eu quero convocar você a fazer essa reflexão. Lembra que em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo convoca a igreja a examinar a si mesmo para depois tomar a ceia? Eu não sei quando é a ceia na sua igreja, mas examine a si mesmo. Veja como você está vivendo à luz do evangelho que você diz que salvou a sua vida. Será que nós estamos vivendo um evangelho que transforma de verdade? E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a você que me dê o seu joinha, curte esse vídeo, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo nos grupos da igreja, compartilhe com quem você gostaria que ouvisse essa mensagem. É claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me ajude compartilhando essa mensagem, a mensagem do evangelho. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.